Meus irmãos, minha gratidão a Deus pelo terrível privilégio de pregar a sua palavra. Minha gratidão ao pastor desta igreja, pastor Johnny, também a pastora Gabriela, pastor Fábio, pastora Jéssica. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Eu sou seu conservo. Sou seu conservo. Deus abençoe aos irmãos que entenderam estar no culto da palavra. Eu tenho uma corda, ela é curta, e eu tenho uma caneca e ela é pequena. E depois do culto de domingo, mas Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Deus está presente nesta casa. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Nós vamos ler o verso de número 6. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra: E disse o homem de Deus: onde caiu? Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Onde caiu? 1, 2, 3. Onde caiu? É uma pergunta. Onde caiu? Podeis assentar. Deus abençoe. Mantenha a Bíblia aberta, nós vamos reflexionarmos sobre o capítulo de número 6, mas eu preciso, no introito desta palavra, te dizer que Elias carregava consigo uma palavra. E qual é a palavra que Elias carregava? O Senhor te tomará para si. Eliseu está sabendo desta palavra. E quando Eliseu fica sabendo desta palavra, para onde Elias vai, Eliseu vai também. Se Elias vai para a direita, Eliseu vai para a direita. Se Elias vai para a esquerda, Eliseu vai para a esquerda. Alguém vai dizer para Eliseu: o teu Senhor será tomado por cima da tua cabeça. E então Elias vai dizer para Eliseu: eu vou descer para Betel. Eliseu desce para Betel. Elias diz: eu vou descer para Jericó. Eliseu vai para Jericó. Ele diz: eu vou descer para o Jordão. Eliseu vai com ele para o Jordão. Elias está observando tudo isso. E no capítulo de número 2, versículo de número 9, Elias vai dizer assim: me pede, o que queres que eu te faça? Porque se tu veres, quando eu
eu for tomado diante de ti, te acontecerá, e do contrário não. Mas o que você quer? E ele diz: Senhor, eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Eliseu está baseado na lei mosaica de Deuteronômio, no capítulo de número 21, versículo de número 17. Eliseu pede a porção dobrada, direitos de um filho primogênito. O que isso significa? Significa que o filho recebia em dobro as riquezas do pai em relação aos outros irmãos. Só que este filho que recebia em dobro, segundo Donald Wiseman, ele diz que este filho, ele tinha a responsabilidade de perpetuar duas coisas do pai. Número 1, seu nome. Número 2, o trabalho. Então, quando Eliseu diz, eu quero a porção dobrada do teu espírito, Eliseu está dizendo, eu quero ser o principal herdeiro do teu espírito profético. Isso não significa mais poder. Isso significa maior responsabilidade. Responsabilidade de um novo líder. Responsabilidade de perpetuar o nome de Elias e o seu legado. E qual é a maior responsabilidade de Elias? A maior responsabilidade de Elias neste tempo é com a escola dos profetas. A escola dos profetas, elas foram estabelecidas primeiramente por Samuel, em Ramá e em Gibeá. Também nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada centros desta escola e desse tipo de escola em Gilgal, Betel e em Jericó. Qual é a função da escola dos profetas? São 3. Número 1, promover padrão de conhecimento. Por quê? Para ter resistência à apostasia. Número 2, proporcionar comportamento, humildade e submissão. Número 3, promover encorajamento, porque alguém deveria continuar isso. E quando nós chegamos no capítulo de número 6, Eliseu agora é o líder desta escola. A escola dos profetas. Eliseu está com a responsabilidade dessa escola. E alguém vai chegar em Eliseu, no capítulo de número 6, versículo de número 1, dizendo assim: o lugar que nós habitamos nos é estreito. Eu quero muito que esta mensagem seja uma mensagem profética. Muito, 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 muito. E eu quero que você entenda esta mensagem como uma mensagem profética. Alguém dos filhos dos profetas vai chegar em Eliseu e dizer: Eliseu, sim, o lugar que nós habitamos nos é estreito.
significativo no número de alunos. O lugar ficou pequeno, o lugar ficou estreito, já não nos acomoda mais. E alguém vai analisar esta situação, este problema, e vai levar até o profeta. O profeta sabe do problema, sim ou não? Sim. Mas alguém, sabendo que o profeta sabe, leva o problema até ele e diz assim: o lugar que nós habitamos ficou pequeno, já não nos acomoda mais. Ficou estreito isso aqui. E qual é a ideia aqui? Nós precisamos fazer crescer o lugar que nos fez crescer um dia. Porque se eu cheguei aonde cheguei, foi por causa do lugar. Se eu cresci ao ponto que cresci, foi por causa do lugar. E agora nós crescemos de uma tal maneira que o lugar que nos fez crescer ficou pequeno demais para nós. Mas o fato de eu crescer como cresci, não me autoriza a ficar maior que o lugar, não obstante o lugar ser pequeno. Eu cresci, mas o fato de eu ter crescido não anula o lugar por ser menor que eu. Porque se eu cresci, é porque o lugar que eu estou me fez crescer. E alguém dos filhos dos profetas vão chegar em Eliseu e dizer: Eliseu, o lugar que nós habitamos é estreito. Eu não estou falando por mim. É o lugar que nós habitamos. Habitamos. O lugar ficou pequeno para todos. Aí ele vai dizer assim, ó: vamos, pois, até o Jordão. O lugar é estreito. Diga comigo, problema. Você não disse, diga comigo, problema. O problema é que o lugar ficou estreito. Esse é o problema. Agora, ele não apresenta só o problema. Ele vai apresentar o problema e ele vai apresentar a solução do problema. Vamos, pois, até o Jordão. Diga comigo, a solução. Então, este jovem da escola dos profetas, ele vai apresentar o problema e a solução. Qual é a solução? Vamos, pois, até o Jordão. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Tem pessoas que são especialistas em levar problema. Levam o problema para o líder. Levam o problema para a líder. Leva o problema para o pastor. Leva o problema para o obreiro. Leva o problema para o marido. Leva o problema para a esposa. Leva o problema para o pai. Leva o problema para a mãe.
leva o problema para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não quer ouvir somente os teus problemas. Deus quer ver a sua capacidade de resolver os problemas que você leva para Ele. O teu líder não quer ouvir só problemas da sua boca. Ele quer ouvir e ver a sua capacidade de resolver os problemas que aparecem para você. Deus nessa noite está usando a minha voz pelo menos para uma pessoa aqui, e está dizendo para você: tenha capacidade de resolver os problemas que aparecem diante de ti. Qual é o problema? O problema é o lugar. O lugar ficou estreito. Esse aqui é o problema. Só que ele não apresenta só o problema, ele diz: eu tenho a solução para este problema. Qual é a solução? Vamos, pois, até o Jordão. Só que aqui o negócio é meio estranho isso aqui. Porque o problema é que o lugar ficou pequeno. Se ficou pequeno, eles têm que crescer. Só que para crescer, eles têm que ir até o Jordão. E a palavra Jordão significa o quê? Aquele que desce. Vou repetir. O lugar ficou pequeno. Se ficou pequeno, eles têm que crescer. Só que para crescer, eles têm que descer. Para crescer, tem que descer. Quanto mais nós descemos, mais Deus nos faz crescer. Quanto mais nós descemos, mais Deus nos projeta. Quanto mais nós descemos, mais Deus nos dá visibilidade. Quanto mais nós descemos, mais Deus nos faz avançarmos. Então Deus nos convida nesta noite, a DTFN, desce para a oração, desce para a humilhação, desce para o Jordão, porque quando mais nós descemos, mais Deus nos faz crescer. Deus tem crescimento para a tua vida. Deus tem crescimento para o teu ministério. Deus tem crescimento para a tua casa. Deus tem crescimento para você. Mas para crescer, nós precisamos descer. Tem gente que pensa que para crescer tem que subir. Tem pessoas que pensam que para crescer tem que estar visível, que para crescer tem que estar em cartaz, em holofote. Tem pessoas que pensam que para crescer tem que ter o nome estampado, o nome dito, falado. Meu irmão, minha irmã, para crescer em Deus tem que descer. Eleva, o lugar é pequeno e nós precisamos crescer. Só que eu tenho a solução deste problema. Qual é? Nós precisamos descer até o Jordão. Agora isso aqui é muito interessante, porque ele diz assim, ó: vamos, pois, até o Jordão.
tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, façamos ali um lugar para habitar. Você percebe que o versículo todo está no plural, com exceção de uma fala? Olha só, vamos, tomemos, façamos. Só que a viga é individual, é cada um tome a sua. Nós vamos juntos, nós fazemos juntos, nós habitamos juntos. E a viga, e a madeira, e a lenha, aí você tem a sua e eu tenho a minha. Eu não posso cortar a tua para você, nem você cortar a minha para mim. Você corta a sua, que eu corto a minha, mas nós vamos estar juntos. Se precisar pegar na tua mão para nós irmos juntos, eu pego. Mas você corta a tua e eu corto a minha. Você faz o teu, que eu faço o meu. Nós vamos juntos, nós tomamos juntos, nós fazemos juntos, nós habitamos juntos. Mas aquilo que é para você fazer, eu não vou fazer. E aquilo que é para eu fazer, você não vai fazer por mim. Para de fazer para os outros aquilo que é serviço dele. Para de pedir para os outros para fazer aquilo que é para você fazer. Nós vamos juntos, nós habitamos juntos, nós fazemos juntos, mas para cortar a viga, aí cada um corta a sua. Não tem como eu carregar aquilo que é para você carregar. O madeiro, a lenha, é individual, cada um tem o seu. E tem que carregar todo dia. Então ele apresenta o problema, ele apresenta a solução do problema. E deixa eu te dar um outro detalhe desse versículo de número 2. Eles vão descer no Jordão para construir ali um lugar para eles habitarem, amém? Eles vão fazer um lugar maior, porque o outro ficou pequeno. Quantas vigas eles têm que cortar? Quantas? Quantas? Uma. Diga uma. Não é para cortar 5. Vamos, pois, até o Jordão e cada um de nós cortamos uma. Cada um de nós, uma viga. Não é para cortar 2, não é para cortar 3, não é para cortar 5, é para cortar uma.
Mas vamos continuar, depois nós voltamos aqui. Quando ele apresenta o problema, a solução do problema, o profeta olha para ele, porque é o seguinte, gente, quando nós apresentamos o problema e a solução, o que nós queremos? Esse é o problema e eu sei como resolver. O que nós queremos? O aval. Beleza. Vai lá. Pode ir? Pode. Pode fazer? Pode. Tem teu aval? Tem. Tem teu respaldo? Tem. Pode fazer. E é isso que Eliseu vai dizer. Ide. Você apresentou o problema, a solução do problema, e eu estou te dando o meu respaldo. Vai. Ide. A ordem aqui, irmãos, é imperativa para ir. Eliseu está dizendo, eu dou aval para o empreendimento. Tenho o meu respaldo para tal. Irmãos, fazer com o aval do líder é bom demais. Fazer com o respaldo da liderança é bom demais. Fazer com o aval de Deus é bom demais. Porque se der errado, quem deu permissão foi ele. O duro é quando nós fazemos sem o aval dele. Se der errado, problema teu. Tem hora que eu penso, me permita, tem hora que eu penso e até vejo a cena de Deus dizendo assim para algumas pessoas: fez com que permissão? Porque a gente procura Deus quando tudo está errado. Casou errado, está no serviço errado, comprou errado, fez negócio errado, não consultou Deus para nada, mas aí quando dá errado, Deus. Aí imagino Deus assim, agora? Por que não consultou antes? Para ver se podia ir, para ver se poderia fazer, para ver se poderia executar. Ir com o aval do líder é uma benção, mas melhor do que o aval é ir com a presença. Olha só o texto. Eliseu olha para ele e diz assim: ide. Ele vai dizer assim para Eliseu: serve-te de ires conosco. Porque ir com teu respaldo é muito bom, ir com teu aval é uma bênção, mas eu prefiro ir com a tua presença. Glória ao nome de Jesus. Nós queremos ir, Eliseu, não só com teu aval, mas nós queremos ir com a tua presença. Moisés entendeu isso em Êxodo capítulo de número 33, versículo de número 14. Após o episódio do bezerro de ouro, eles estão partindo de saída, e aí Moisés vai dizer para Deus: Deus, nós vamos, mas Senhor,
Como é que nós vamos? Deus brada do céu e diz assim: Moisés, vai, porque tu tem o meu aval, vai, porque tu tem o meu respaldo. Moisés diz: Senhor, mas eu quero alguma coisa a mais. Aí Deus vai dizer assim: Moisés, o meu anjo vai com você, o meu anjo vai contigo. Moisés diz: Senhor, o teu aval é muito bom, o anjo é muito bom, mas eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Quantos querem a presença dele? Quantos amam a presença dele? Quantos amam a presença? Não existe nada melhor do que fazer com a presença. Vou girar a engrenagem. Tem um problema, tem a solução do problema, tem o aval do líder, tem a presença do líder. Tudo aqui, irmãos, olhe para mim, é para dar certo. Tudo coopera para dar certo. Aí quando eles chegam no local e começam a trabalhar, a Bíblia vai dizer o seguinte: e sucedeu, versículo de número 5, que derrubando um deles uma viga, quantas vigas? Quantas vigas? O ferro caiu na água. O plano está em andamento. O moço está em pleno exercício de obediência. Mas alguma coisa deu errado. E aqui, irmãos, eu já ouvi muitas mensagens nesse texto, e muitas delas eu ouvi o pregador bater nesse moço de uma tal maneira. Mas vamos olhar pelo olhar desse moço. O ferro caiu. Amém? O ferro caiu. Mas esse moço está de pé. O ferro caiu, mas ele continua de pé. Quantas vezes o ferro caiu e você continuou de pé? Comigo já aconteceu várias vezes. Quantas vezes o ferro caiu e você continuou firme? Eu não estou no cargo, mas eu continuo crente. Eu não estou tendo oportunidade para pregar, mas eu continuo crente. Eu não estou cantando, mas eu continuo crente. Eu estou de pé. Ferro pode ter caído, mas eu continuo em pé. Oh, aleluia. Quantas perdas você já teve e mesmo assim continuou de pé?
quantas vezes você perdeu, chorou, mas continuou de pé, perdeu, mas continuou vivo. Sabe por quê? Porque as perdas nos ensinam muito mais do que os ganhos. Tem perda que nos ensina mais do que quando ganhamos. E Deus está dizendo: com as tuas perdas você não caiu, você continuou de pé. Segundo, além de continuar de pé, pastora Jéssica, ele continuou no mesmo lugar. O ferro caiu, mas o fato do ferro ter caído não fez com que ele se ausentasse do lugar. Ele continuou no mesmo lugar. Deixa eu te dizer uma coisa. O fato do ferro do seu machado cair não te habilita a sair do lugar. Porque isso aqui não é sobre um lugar, isso aqui é sobre um propósito. Qual é o propósito? Fazer crescer o lugar que me fez crescer. E para cumprir o propósito, eu preciso cortar uma viga. Para cumprir o propósito, eu preciso cortar uma viga. Não é sobre uma construção qualquer, não é sobre um lugar qualquer, é sobre um propósito estabelecido por Deus. E em pleno exercício do propósito, algo vai acontecer. Em pleno exercício do propósito, a gente sofre perdas. Em pleno exercício do propósito, a gente sofre prejuízos. Mas o fato de sofrermos perdas ou prejuízo, você continua de pé. E tem mais: você não pode se ausentar do lugar. Continua no lugar que Deus te colocou. Continua de pé, porque aquele que te chamou para o propósito vai te sustentar de pé. É sobre um propósito. Tem um propósito nisso. Alguém está olhando para esse moço? Irmão, seja inteligente agora. Alguém está olhando para este moço e dando risada dele. Alguém está olhando para esse moço, pastora Jéssica, e dizendo: eu tenho, você não tem. Alguém está olhando para esse moço e dizendo: olha, cadê o seu? E perceba o desespero dele. Ele vai gritar: ai, meu Senhor. O grito revela o desespero da alma. Todas as vezes que você vê a palavra ai na Bíblia, é para revelar um desespero interno.
Ai, meu Senhor, por que está tão desesperado? Por que está tão angustiado? Por que clamou dessa forma? Por que gritou desse jeito? Porque o machado não é meu, é emprestado. Porque quando é da gente, o problema é quando é emprestado. Porque quando é emprestado, eu tenho que prestar conta daquilo que eu recebi. Entendeu, né? Quando ele empresta, ele vai requerer de mim e de você prestação de conta. O que você fez com a ferramenta? Como que você usou? Tá do jeito que eu te entreguei? Esse moço tá com um cabo na mão. E às vezes a gente olha para o cabo e o cabo nos faz lembrar o que tínhamos e não temos mais. Nós olhamos para o cabo e o cabo me remete a um tempo que eu trabalhava e não trabalho mais. O cabo me remete a um tempo que eu fazia e hoje eu não faço mais. O cabo me faz lembrar o quanto eu era produtivo e parei de produzir. Porque cada vez que eu olho para aquele cabo, eu vejo que ele está sem o ferro. Eu vejo que eu tinha e hoje eu não tenho mais. Eu vejo o que eu fazia e hoje eu não faço mais. E o que restou para mim? O cabo. Só que eu preciso dizer uma coisa para você. O texto é lindo. Derribando um deles, uma viga, o ferro caiu. Quando que o ferro caiu? Quando que o ferro caiu? Depois que ele derrubou. Tem pessoas que estão olhando para esse moço e dizendo assim, ó, eu tenho machado. Você tem machado, mas não tem viga no chão. Se eu perdi o ferro, foi porque eu estava cortando madeira. Perdi porque estava trabalhando. Perdi porque estava cortando. Vai fazer sentido para você. Perdi porque estava em pleno exercício do meu trabalho. Perdi porque eu estava fazendo. Perdi porque eu estava evangelizando. Perdi porque eu estava orando. Perdi porque eu estava pregando. Perdi porque eu estava trabalhando. A viga está no chão. Eu perdi, mas eu continuo de pé. Perdi, mas eu saí do lugar. E você tem machado, mas não faz. Tem ferro, mas não corta.
tem ferro, mas não trabalha. Quantas pessoas têm dom para pregar, mas não prega, tem dom para orar, mas não ora, tem dom para evangelizar, mas não evangeliza, não convida uma pessoa para vir para o culto, tem dom para cantar, mas não canta, tem dom para louvar, mas não louva, tem dom para instrumento, mas não usa o instrumento, não usa a ferramenta. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: hoje Deus te chamou para te confrontar, para te chacoalhar e dizer: é noite de usar a ferramenta que Ele colocou na tua mão. Eu nem sei se esse culto é para isso, né? Mas nós prega ensinando e ensina pregando. Esse moço poderia insistir. Ele poderia insistir. Porque tem alguns que insistem. Ele perdeu o ferro e continuou trabalhando só com o cabo. Tem alguns que insistem. Ferro já foi faz tempo, mas ele insiste. Deixa eu dizer uma coisa, para você não pensar que eu preguei heresia. Os dons são irrevogáveis, mas vai ter uma prestação de conta. Daquilo que Deus colocou nas tuas mãos como ferramenta. Olha só, quando ele grita: ai meu Senhor, porque era emprestado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado com coisas emprestadas, porque podem vir para a tua mão comprometidas. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Mas vamos lá. O profeta chega, e quando o profeta chega, ele é um líder. Ele poderia chegar, pastor Fábio, ele poderia chegar e dizer assim: tá vendo? Você trabalhou errado. Ele poderia chegar e dizer: tá vendo? E agora? O que nós vamos fazer? Eu sabia que você ia fazer isso. Mas olha só a diferença. Ele chega, olha para o moço e faz a pergunta: onde caiu? Diga comigo: onde caiu? Onde? Onde caiu? Ninguém pode responder essa pergunta por você. Onde caiu? Essa pergunta quem tem que responder é você. Sou eu.
Essa pergunta não tem ninguém que pode responder por você, só você sabe. Sabe por que esse moço sabe onde caiu? Porque ele não se ausentou do lugar. Porque quando alguém perguntar para você onde caiu, você vai estar no mesmo lugar. O problema é que às vezes a pergunta vem e a gente está tão distante que não sabemos mais aonde caiu. Mas ele pergunta, onde caiu? Ele diz aqui. Olha só. E mostrando o lugar. Ele cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. Quando diz caiu ali, não é lá, caiu ali. O profeta vai dizer assim: caiu ali, caiu ali. Onde caiu? No Jordão. É cega, água barrenta e corrente. Sabe o que ele faz? Ele vai dizer assim, ó: vamos cortar uma viga, vamos cortar um pau. Mas eu tenho um aqui. O problema é que o que você tem está comprometido. Então nós vamos cortar um pau e nós vamos lançar nas águas. O que é mais fácil? A madeira ir até o ferro ou o ferro ir até a madeira? Mas Deus inverte tudo. Como que Deus inverte tudo? Porque enquanto esse moço grita, Deus faz um milagre. Enquanto esse moço clama, Deus faz um milagre. Enquanto você está aqui, gritando, clamando, orando, buscando, Deus faz um milagre. Ninguém sabe aonde, mas você sabe. Ninguém tem a localização, mas você tem. Você sabe o dia, você sabe o horário, você sabe onde. E quando você passa todas as coordenadas, Deus vai lá. Quando você dá a localização exata do problema, Deus vai até o local e faz um milagre na tua vida. Você tem uma mão levantada para receber essa palavra. Deus está dizendo para você nessa noite: me dá a localização. Você pode fechar os teus olhos? Achorevadagasubi de calarais. Delevio derebequio selviamanto reminácio. Subi de calabadagassou beateri camandoria sal. Terio teca mandoria self. Subi de quebedegassou.
Me dá a localização, me dá a data, me dá o local. Você sabe onde foi. Eu vou fazer um milagre. Clama, grita, faz alguma coisa, porque o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam que em pleno culto de terça-feira, culto da palavra, Deus pode realizar milagre? Ele corta a madeira, joga no rio, e aí eu preciso me utilizar de Champlin, porque Champlin vai dizer o seguinte sobre esse texto. Champlin vai dizer: enquanto as águas barrentas passam, a madeira fica parada. Eu não sei, pastor Fábio, qual é o maior milagre desse texto. Se é o ferro flutuar, ou se é uma madeira ficar parada na água corrente. Ele cortou uma madeira nova, porque aqui está na mão do jovem, está comprometida. Ele corta a madeira e lança no rio. A madeira para nas águas correntes e barrentas, e enquanto ela está parada, o ferro começa a flutuar. Todos estão olhando e ninguém está vendo que o ferro já subiu 1 metro, 2. Deixa eu te dizer algo. Enquanto a madeira estava parada, as águas barrentas passavam. E ela continuava parada. Vou melhorar para você dar glória. Enquanto o lenho estava parado, as águas barrentas passavam. E ela continuava parada. Enquanto a cruz estava parada, as águas barrentas a cruz continuava intacta, enquanto as águas barrentas do pecado passavam. Alguém dizia: ela vai se movimentar. Não vai não. Ele vai descer. Não vai não. Ele não vai ficar. Não vai, vai ficar sim. Porque as águas barrentas do pecado vão passar e a cruz vai continuar intacta no mesmo lugar. Ele não desce. Por quê? Porque há um propósito. E qual é o propósito? Alcançar a DTFN. Depois de 2000 anos, alguém vai pregar minha palavra e vai dizer: a cruz continua intacta. Ela não mexe.
enquanto as águas barrentas passam, a madeira fica parada. E o milagre começa a acontecer. Ninguém visualiza nada, porque milagre você não precisa visualizar nada. Paulo e Silas estão dentro da prisão, clamando e outro orando. Enquanto um clama, o outro ora. Enquanto um ora, o outro clama. E o milagre começa a acontecer. Na onde? Deus começa a movimentar os alicerces. Ninguém vê alicerce, mas Deus começa a movimentar aonde nós não visualizamos. Deus está fazendo, você não está visualizando, e isso não significa que Ele não está fazendo. Ele continua fazendo sem você visualizar nada. Deus trabalha todo o tempo e nem sempre nós vemos. Jeremias desce à casa do oleiro. Olha só que texto lindo. Jeremias desce à casa do oleiro. Aí olha só que Jeremias diz: quando eu desci, cheguei lá, eu vi o oleiro trabalhando na sua obra. O oleiro não é como algum CLT por aí, que a hora que o chefe chega, que ele começa a fazer. Opa, o chefe chegou, vou começar a trabalhar. Eu estava tomando um café aqui, eu estava tomando uma água, eu estava conversando, mas o chefe chegou, vamos trabalhar. Quando Jeremias desceu, ele já estava. Não é porque você não está vendo que não está acontecendo. Não é porque você não está visualizando que não está acontecendo nada. Deus está trabalhando. Eu vou melhorar, porque eu estou sentindo Deus nessa palavra. Melhor, eu vou profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua chamada. Deus já está trabalhando. Você acredita? Você acredita nessa palavra? Deus já está trabalhando ao teu favor. A qualquer momento tu serás surpreendido por aquilo que Deus já está fazendo. Jogou madeira, ferro flutuou. Aí ele disse assim: levanta-o, estende a sua mão, toma. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Pega de volta. Você está dentro de uma visão de propósito. Pega de volta, porque dessa vez o cabo não vai estar comprometido. Toma de volta, porque você já fez muita coisa. Já cortou muita lenha, trabalhou muito. Ele só caiu porque você estava trabalhando. Se você tivesse parado
talvez não tinha caído. Se você não estivesse fazendo nada, talvez você não tinha perdido. Mas pelo fato de você estar trabalhando, pelo fato de você estar fazendo o que está fazendo, pelo fato de você estar debaixo de uma visão, de um propósito, porque alguém disse: olha, nós precisamos fazer crescer esse lugar, que esse lugar nos fez crescer. E aí estava tudo bem, que a gente estava em pleno exercício de obediência. Mas alguma coisa aconteceu. Eu não sei se o cabo estava comprometido, se na hora que eu derribei a viga, bati errado. Alguma coisa aconteceu. Eu falei o que não deveria ter falado. Eu fiz o que não deveria ter feito. Eu olhei o que eu não deveria ter olhado. E aí ele caiu. Mas fica tranquilo, o Deus que te chamou para esta obra está te dando de volta. Se coloque de pé. O Deus desta obra está colocando a ferramenta na tua mão de volta. E Ele está mandando eu gritar para você entender. Usa ela. Usa ela. Trabalha com ela. Tem muita lenha para você cortar. Tem muito trabalho para você fazer. Tem muitas vidas para você alcançar. Usa ela. Você pode fechar os seus olhos. Usa ela. Você pode orar comigo nesta noite. Você pode adorar comigo nesta noite. Usa esta ferramenta. Pensa nesta noite, aonde caiu, aonde você perdeu. Tu sabe o local exato. E o Deus desta casa está dizendo para você aonde caiu. Porque eu tenho uma lenha que não falha. Eu tenho um madeiro que não falha. Até o momento você trabalhou com a tua lenha. Até o momento você trabalhou com o teu madeiro. Mas chegou o momento em que Deus vai te devolver a ferramenta sem comprometimento nenhum. Deus está dizendo: trabalha com ela, faz com ela, seja excelente com ela. Sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, venha pra cor, restitui. Eu quero de volta o que é teu. Você pode adorar. E porque eu aceitei me ajuda, restitui. Pega minhas águas tranquilas, trata assim, e refrigera minha alma. Restitui. Glória ao nome de Jesus. Feche os teus olhos por um minuto. Feche os teus olhos por um minuto. Eu
quero acreditar que esta palavra é verdadeira. Eu quero crer que aquilo que Deus falou nesse altar é real e verdadeiro. Deus está dizendo ao meu coração: tem pessoas aqui que pararam, tem pessoas aqui que desistiram, tem pessoas aqui que deixaram de executar, de fazer. Tem pessoas aqui que estavam em pleno exercício do trabalho, alguma coisa aconteceu, mas Deus está dizendo: eu olho para você diferente. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo diferente. Alguém pode até zombar, alguém pode até falar, alguém pode até rir, mas só perdeu porque estava trabalhando. E Deus está dizendo para você nessa noite: eu vou colocar de volta na tua mão. Tu vai voltar a trabalhar novamente. Feche os teus olhos, tu vai voltar a fazer novamente. O dom vai ser aflorado novamente. Ai do céu, a iluminação vai ser aflorada novamente. A pregação vai ser aflorada novamente. Tem pelo menos 3 pessoas para receber essa palavra. Deus está trazendo de volta a ferramenta na tua mão. E o nome dele será glorificado. E o nome dele será glorificado. Você pode dizer amém?